Olá, juniores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já gostaria de começar falando que eu fiquei muito feliz de ver vocês participando na semana passada, assistindo a aula, fazendo atividade. Então já prepara a selfie aí que eu quero ver vocês participando nessa aula novamente. Já manda fotinha no grupo. Por mais que a gente ainda não possa ter voltado presencialmente, é uma forma da gente poder se sentir um pouquinho mais juntinho. Assim como vocês me veem no vídeo, eu quero ver vocês também, tá bom? Vamos para a nossa segunda aula de EBD hoje. Eu vou estar fazendo, antes da gente iniciar, um remember da aula passada. O que é esse remember? Eu tô muito poliglota hoje. O remember é relembrar o que a gente falou na aula passada. Vocês vão ver que eu vou falar umas línguas diferentes hoje, assim, vou dar uma de quem entende de falar língua diferente e vocês vão entender o motivo disso tudo, tá bom? Vamos estar separando então, primeiramente, o material que a gente vai precisar para a aula de hoje, que é a nossa Bíblia, a nossa revista. Vocês vão estar fazendo a atividade da aula 2. Se já estiver pronto na revista, vocês têm um material com a atividade em branco. Façam essa atividade em branco sem olhar na revista, tá bom? E já separa um lápis, uma borracha aí para fazer a atividade também. Eu vou orar para a gente iniciar a nossa aula e depois a gente já começa o nosso Remember, fechou? Então, fechem os olhinhos. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Obrigada pela nossa aula de semana passada, de hoje também. Obrigada porque o Senhor permitiu que a nossa EBD retornasse. Te pedimos que o Senhor esteja me dando sabedoria, aos outros professores também, aos juniores em especial, para que eles possam entender melhor da Tua palavra, o que o Senhor me capacitou para estar passando para eles. Venho te pedir que o Senhor esteja nos ajudando a valorizar mais da Tua igreja, que o Senhor esteja nos capacitando para testemunhar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer o nosso remember da aula passada, só que eu vou fazer mais rapidinho para dar tempo, tá bom? Então, voltando na nossa aula anterior. Lembra que a tia falou que Jesus morreu numa cruz e aí ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele foi direto para o céu? Não, ele viveu por um período de 40 dias aqui na Terra. E quem que contou isso pra gente? Foi Lucas, quando ele escreveu uma parte do livro de Atos, falando a respeito da vida de Jesus. E ele falou um pouco do que Jesus fez nesses 40 dias aqui na Terra. Ele contou que Jesus andou muito com os discípulos, dando instruções a eles. E no último dia que Jesus viveu aqui na Terra, eles foram ao monte e Jesus estava falando um pouco a respeito de Espírito Santo, um tal de poder, para eles não saírem de Jerusalém. Jesus deu umas ordens para eles que eles até obedeceram, mas eles não compreenderam muito bem. Mas lembram que Jesus disse que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles iam ter uma espécie de poder? Era o poder da força? O poder da rapidez? Não, era o poder de testemunhar, até que a gente concluiu que o nosso dever é testemunhar do amor de Jesus para que mais pessoas conheçam a respeito de Deus, né? Então, com esse poder de testemunhar, Jesus queria que os discípulos testemunhassem lá em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paramos aí, Jesus voltou para os céus, lembram? Um anjo apareceu perguntando por que eles estavam surpresos, porque Jesus ainda ia voltar e ele ainda não voltou. Ele vai voltar e quando ele voltar, a gente vai junto com ele para o céu. Se a gente tiver entregado o nosso coração de verdade para Jesus, a gente vai acompanhar ele para o céu. Então, depois que ele voltou, a gente então parou por aí. Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês conhecessem o Tião. Tião é esse rapazinho aqui. E eu vou tentar soprar ele para ver se ele vai para algum lugar, tá bom? Não deem risada, vamos ver se eu consigo. Morreu. Mas deu certo. Morreu de novo. Mas vocês entenderam, ele anda conforme eu sopro, né?
Mas se eu não soprar, ele vai sair desse lugar? A não ser que venha algum vento muito forte de outra direção, ele vai permanecer nesse lugarzinho aqui. E é isso que eu quero que vocês entendam. Na nossa vida, nós também temos um sopro diferente. E isso que faz com que a nossa vida mude de alguma forma. E esse sopro chegou nesses discípulos lá naquele tempo. Aqueles discípulos que estavam lá em Jerusalém, eles foram tomados por uma espécie de sopro e a vida deles mudou completamente depois disso. Então vamos ver o que é que aconteceu? Abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 13. Então, lembrem do que eu expliquei semana passada. A aula está sendo gravada. Se você já sabe ler, abre sozinho. Não precisa ter pressa. Procura com calma o livro de Atos, capítulo 2. E aí, quando vocês encontrarem, vocês apertam o play, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, go! Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pafília, Egito e das partes Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos os declarar as maravilhas de Deus. Em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, até aqui, tá bom, pessoal? É um pouco confuso, tem umas palavras diferentes, aposto que vocês nunca ouviram falar atônitos, então eu vou estar explicando para vocês entenderem melhor um pouco dessa história, tá bom? Então, vamos lá. Como a tia falou para vocês, esses homens, esses discípulos, permaneceram em Jerusalém e eles estavam reunidos com outros seguidores de Jesus lá em Jerusalém e estava acontecendo uma festa chamada Festa de Pentecostes. O que é isso? É uma festa que acontecia depois de um período que passava da Páscoa e a cidade estava cheia de gente de tudo que é lugar. Pensa na Copa do Mundo, aqui no Brasil, por exemplo. Vai ter só brasileiro? Não, vem gente da África, vem gente da Alemanha, vem gente dos Estados Unidos, vem gente da França, vem gente de tudo que é lugar do mundo, do México, de vários e vários e vários lugares. E era como se tivesse acontecendo isso lá. Tinha gente de vários lugares nessa festa de Pentecostes, ou seja, a cidade estava lotada de gente. E aí, no meio dessa multidão de gente, aconteceu uma coisa muito diferente e muito assustadora. Começou um sopro muito forte, muito alto. As pessoas começaram a assustar, procurando o que estava acontecendo. Quando eles olharam para cima, sobre cada um daqueles que era discípulo, que andava com Jesus, começaram a descer línguas de fogo. Vejam aqui, algumas estão de trás para frente, mas olha aqui quanta língua de fogo, e daí o vento fazia isso aqui, e aí tava todo mundo assustado, o que estava acontecendo, né? E aí todo mundo, então, foi surpreendido com essa língua de fogo, tá vendo? E aí,
Nesse momento que as línguas de fogo desceram sobre essas pessoas, aconteceu uma coisa surpreendente. Cada um começou a falar uma língua diferente. E eles estavam falando o quê? Coisas aleatórias? Tudo nada a ver? Não. Eles começaram a falar do amor de Deus em línguas diferentes. E por que isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essas línguas de fogo representavam o Espírito Santo. Lembra aquele Espírito Santo que a gente falou na aula passada, que dava o poder de testemunhar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria? Mas como que eu vou testemunhar para um chinês, por exemplo? Não tem como ele me entender. Eu falo português, eu não falo chinês. Foi aí que o Espírito Santo agiu. Através dessas línguas de fogo, as pessoas começaram a falar línguas diferentes e mesmo estando tudo diferente, as pessoas estavam entendendo tudo, tá vendo? Chegava para elas, cada uma na sua língua. Não precisava falar em chinês para o chinês entender. Ele estava entendendo através do Espírito Santo. Deus permitiu que isso acontecesse. E isso foi incrível, porque Deus fez a obra para que pessoas do mundo inteiro pudessem entender do amor de Deus. Mas teve uma coisinha chata que aconteceu. As pessoas que não acreditavam em Deus olhavam para aquilo e falavam: esses caras estão, bêbados. Não estão falando nada com nada, eles enlouqueceram. Eles começaram a chamar os discípulos, as pessoas que acompanhavam Jesus de bêbados. E eles estavam bêbados? Não, foi então que Pedro, um dos discípulos, se posicionou. Ele foi lá na frente e falou assim: homens, essas pessoas que vocês estão ouvindo falar em línguas diferentes não estão bêbados. É apenas 9 horas da manhã. Ninguém bebeu ainda esse horário. Vocês estão falando que eles beberam, mas na verdade eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão falando do amor de Deus. E nisso que essas pessoas começaram a falar do amor de Deus, e as pessoas começaram a entender do amor de Deus, eles falavam: mas e agora? O que eu faço para aceitar Jesus? Eu preciso ser salvo, eu preciso ir para o céu. E as pessoas começaram a sentir essa necessidade de ser salvo, porque os discípulos e as pessoas que acompanhavam Jesus estavam testemunhando. Então, como eles testemunharam, as pessoas entenderam do amor de Deus, mas precisavam saber o que elas precisavam fazer para ter a salvação. Então, Pedro falou: arrependam-se e entreguem-se a Cristo. E através dessa mensagem de Pedro, de todo o testemunho que os discípulos tinham dado, muita gente se converteu naquele dia. O que é se converter? Eles entregaram o coração deles para Cristo. Vocês sabem quanta gente se converteu naquele dia? Eu vou dar uma dica: 3,000. O que isso significa? Eu tô falando em línguas. 3.000 pessoas se batizaram naquele dia porque acreditaram em Jesus e decidiram que eles também queriam o Espírito Santo na vida deles. Então, não foi só aquelas línguas de fogo do começo, que já era bastante. Começou muita gente se encher do Espírito Santo, graças ao testemunho. Então, não só naquele período, mas também agora, a nossa função é testemunhar do amor de Deus, para que mais e mais pessoas conheçam de Cristo, para que possam ser salvos junto com a gente. Lembra que a gente falou semana passada? A gente não precisa querer ir para o céu sozinho, né? A gente tem que contar do amor de Cristo para muita gente, para que o máximo de pessoas possa ir com a gente para o céu. E aí, lembra do nosso amigo Tião? Aqui, ó, o Tião. Da mesma forma como eu sopro o Tião e ele só consegue andar através do sopro que eu dou para ele andar, o Espírito Santo age assim na nossa vida. A gente só consegue fazer as coisas através do sopro de Cristo. A gente só consegue testemunhar através do sopro do Espírito Santo. Mas o que é esse sopro? Vai cair língua de fogo na minha cabeça?
Não, hoje não precisa mais acontecer isso. Hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa ver, a gente não precisa sentir, a gente não precisa ouvir, a gente sente ele lá dentro falando com a gente. Então a gente vai ouvir de outro jeito, a gente vai sentir de outro jeito e a gente vai ver a obra de Deus de outro jeito, através do Espírito Santo. Então, da mesma forma como o Tião é movido através do sopro, esse sopro que atingiu os discípulos antigamente, atinge hoje a gente também, atinge a nossa vida, para que a nossa vida ande conforme Deus deseja. Deus quer que eu vá lá para Jerusalém, então, para pregar? Não precisa. Você pode testemunhar daí onde você está, igual a gente falou na semana passada, né? Então, basta a gente orar a Deus para que o Espírito Santo nos capacite. A gente pode ter medo de chegar em alguém e não saber o que falar, mas o Espírito Santo vai nos capacitar a evangelizar, a falar de Jesus para aquela pessoa, para que, se for da vontade de Deus, ela também possa ser salva. E assim a igreja foi crescendo. Lembra que o tema da nossa revista é Começando a Igreja. Então a igreja foi crescendo aí. 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Então, mais e mais e mais pessoas queriam ouvir falar do amor de Jesus. E lembra que os discípulos estavam um pouco com medo quando Jesus fosse embora. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer se Jesus não estiver aqui para me ajudar? Por isso, o Espírito Santo foi colocado na vida de cada um, para a gente poder saber o que é a coisa certa a se fazer. Quando a gente peca, a gente não sabe que está fazendo alguma coisa errada, a gente sente. E quem permite que a gente sinta isso é o Espírito Santo. Ele permite que a gente perceba o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então ele age como um sopro na nossa vida, soprando sempre o que deve ser feito, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Semana que vem tem mais sobre o início da igreja com a tia Raquel. E vamos orar então. Depois da aula vocês façam a atividade, tá bom? E não se esqueçam também da devocional do caderninho. A princípio, eu tô pedindo uma devocional da semana. Vocês estão anotando? Anotem e me enviem, tá bom? Me enviem ou no particular ou no grupo, pede ajuda do papai e da mamãe. Se você ainda não aprendeu a escrever, ou pede ajuda do papai e da mamãe para conseguir escrever, ou então desenha para que a gente possa entender o que você entendeu da sua devocional, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita no nosso coração, para que Ele esteja sempre nos mostrando o certo e o errado, o que é pecado e qual é a Tua vontade, Senhor. Nos orienta e nos dê sabedoria para testemunharmos do Teu amor para outras pessoas, para que cada dia mais pessoas possam ser salvas, assim como nós fomos salvos por Ti, escolhidos pelo Senhor. Eu te agradeço por essa semana, venho te pedir pela semana que está por vir, que o Senhor possa estar cuidando de cada um aqui, que possamos estar aplicando tudo que temos aprendido em nossas vidas, não só agora, mas que isso fique gravado em nossas memórias para que se torne um hábito de vida, testemunhar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana para vocês, um beijão e até mais!